Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. O recado agora tem a ver com a parte discursiva, de oficinas de redação e estudo de caso. Galera, metade da prova será a nota da discursiva. Metade da sua prova. Então não é mais ou menos importante. É muito importante. Legal. Professor, o que o NEAF tem para nos oferecer? A gente tem o curso de redação teoria, está aí no site. E temos duas coisas que é o motivo de eu estar aqui agora. É a oficina de redação. É a parte prática da coisa, né? É um curso diretão, prático, objetivo. E também a oficina de estudo de caso. Legal? Pessoal, não confunda. Oficina já é o professor dando a aposta ao tema e como que ele acha que deve estar, né? Para ficar bonita a sua nota. É isso, não vai ser um curso de teoria longa. A teoria aplicada, mas já no caso, tá bom? Primeiro entra a professora Silvia, ó, já está chegando aí. Ela vai trabalhar agora explicando mais ou menos como será a oficina de redação. E depois eu entro e explico como será a oficina da parte do estudo de caso. Professor, quando que é isso? Anota aí na sua agenda. Dia 19/10, você tem já a parte de início do estudo de caso. A parte de redação, que interessa para o técnico, vai ser no dia 26/10 com a professora Silvia, tá bom? Depois a gente deixa aí também no descritivo todas as datas. Professora Silvia, vem que é você. Olá, meu caro aluno, minha cara aluna, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a professora Silvia Ferreira. Estou aqui para reafirmar o nosso compromisso que acontecerá, você já sabe, no próximo dia 20/10, a partir das 9 horas da manhã, a nossa oficina de redação, para o qual você já foi, obviamente, escalado, e eu estou aqui exatamente para poder dar mais detalhes a respeito desse nosso encontro. Obviamente, nesse nosso único encontro, falaremos a respeito da estruturação de um texto dissertativo argumentativo e por que eu fiz questão de grifar aqui, de deixar destacado exatamente esta estrutura textual. Por quê? Porque comumente, assim como sou professora de redação, também sou corretora e tenho observado o pontapé inicial da dificuldade de vocês para fazer um texto é exatamente trazer à tona, dentro desse espaço de 30 linhas, aquilo que nós chamamos de dissertativo argumentativo. Argumentar é sempre a nossa maior dificuldade. Então, nesta oficina de redação, nós falaremos, obviamente que não vamos priorizar teoria, porque a parte de teoria você tem aí um curso online disponível para você, um curso recém-saído do forno de 6 horas para você poder aprofundar aí ou revisar, aprender a teoria. Mas aqui, na nossa oficina, nesse dia 20, a partir das 9 horas, nós falaremos primeiro todas as dificuldades as quais eu tenho percebido quando faço correção de redação. Primeiro, um texto tende a desmoronar-se na sua parte corporal, que a gente chama de desenvolvimento, quando a introdução é mal feita. Então, nós falaremos e faremos alguns exemplos de uma boa introdução. Também, quando a gente vai começar a fazer a apresentação dos nossos argumentos, a gente precisa entender o que é o tópico frasal. Se eu tenho um parágrafo em que só apresento o tópico frasal, isso não é um texto argumentativo. Se eu faço um tópico frasal que não se relaciona com a introdução, eu já estou tangenciando o tema. Então, tudo isso a gente também vai observar. O desenvolvimento do texto, ele precisa necessariamente trabalhar aqui, conforme eu abri o vídeo falando, de estratégias argumentativas. Como é que eu entendo, como é que você vai perceber a diferença entre um texto expositivo e um texto argumentativo. Silvia, eu posso ter um texto expositivo com argumentação? Pode. O que a gente não pode é fugir dessa questão da argumentação. Também quando a gente faz conclusão de um texto dissertativo argumentativo, é necessário observarmos algumas informações necessárias que podem e que não podem, que cabem e que não cabem. Também vou trazer modelinhos de texto para a gente observar textos mal construídos e textos bem construídos. Vamos analisar temas passados para a gente poder, a partir desses temas passados, aprender com o passado
passado para prever o futuro. Quais são as sugestões dos possíveis temas que estarão na sua prova? A partir destas sugestões, o que eu estou colocando aqui, ó, eu vou até mudar a corzinha da caneta para você não se confundir. Essa sugestão de produção dos temas não é você que vai produzir para ser corrigido. Eu vou ajudar você, nós vamos fazer, dar nome a isso aqui, ó, é oficina de redação. Então, nós faremos juntos uma redação, mas isso não tem nada a ver com correção de texto, ok? A partir das sugestões de temas, nós poderemos, a partir daí, produzir textos juntos, eu e você, nesse nosso dia 20, ok? Avançando aqui, ó, toda vez que você pensar qual é o caminho utilizado pela Banca Fundação Carlos Chagas, Silvia, me dá uma palavra-chave para eu pensar o que a banca cobra. Textos necessariamente de cunho filosófico, textos que estão relacionados também à parte atual, da atualidade. Você precisa estar inserido dentro de uma sociedade, ser consciente do seu papel como cidadão, como indivíduo, precisa pensar na questão coletiva e trazer essa ideia, então, do texto motivador para essa ideia da sociedade, do dia a dia, da coletividade versus individualidade. Perceba que aqui nós estamos observando o tema da última prova do TRF4 e observe que o tema gerador falava a respeito de proatividade, uma felicidade prometida. Quando você observa esses dois textos motivadores, se você já está atento àquilo que a banca cobra, você percebeu que estes dois textos, eles são necessariamente um argumento e um contra-argumento. Porque eu estou dizendo que as pessoas, elas precisam, no texto 1, serem necessariamente proativas, elas precisam ter essas qualidades aqui, ó, euforia, confiança, velocidade. Por quê? Porque aí eu tenho a possibilidade de alcançar a felicidade. Então veja que aqui o texto também diz assim, não é que você tem uma possibilidade esporádica para poder ser feliz. Você só será feliz se você buscar dentro do seu trabalho, dentro do desenvolvimento das suas atividades diárias, euforia, confiança, velocidade. Se você tiver essas ferramentas, indiscutivelmente o resultado será a felicidade. Silvia, mas e se a pessoa não tem essas ferramentas? Aí o próprio texto diz que essa pessoa está fadada ao fracasso. E aí no segundo texto nós temos, olha, pessoas proativas buscam naturalmente novos desafios, procuram respostas diferentes para os problemas e engajam as pessoas. A proatividade está intimamente relacionada ao aumento da produtividade. Outro conteúdo para a proatividade diz respeito à capacidade de antever a mudança do contexto interno ou ao cenário de negócios e agir. Então perceba que aqui, mais uma vez, a característica daquele que se diz, que se encaixa dentro dessa sociedade que busca elementos proativos. Só que aqui você percebe que existe uma palavrazinha no próprio tema que está contradizendo isso aqui. A felicidade, ela não é garantida. A felicidade, ela é prometida. Você só será feliz se você tiver essas características. Então, automaticamente, as pessoas que não se encaixam neste novo modelo de sociedade, nesse novo modelo de atividade, são as pessoas vistas como fracassadas. Consequência de pessoas fracassadas, pessoas depressivas, pessoas ansiosas. E aí a gente tem toda aquela questão do desequilíbrio emocional, desequilíbrio psicológico advindo exatamente dessa cobrança social que se faz na atualidade. Então, perceba, é um tema da atualidade, mas que você precisa também trazer o seu conhecimento sobre o mundo, não é isso? Então, toda essa questão de fazer levantamento de recorte temático, de trabalhar aí as questões, as ideias principais, estarão inseridas neste modelinho. Ou seja, esse aqui é um modelo de texto que pode ser seguido por você. Ou este modelo que aparece aqui. Estes dois esqueletos de texto nós usaremos na nossa oficina. Por isso fica aqui o convite, a reafirmação do convite e a reafirmação da convocação para você que vai fazer a prova do TRF3 dia 20 a partir das 9 horas. Aguardo você. Forte abraço. Olá, pessoal. Tudo bem? Bom, vocês já tiveram aí um bate-papo com a professora Silvia explicando a redação, a oficina de redação.
Porque nós já falamos mais de uma vez, mas não custa falar, que tem um curso de redação teoria. Mas a oficina é a aposta e já mais ou menos o modelo resposta do que ela quereria, né? E aqui comigo vai ser oficina de estudo de caso. Eu vou mostrar um pouco como que nós poderemos fazer isso. Gente, nunca demais lembrar, metade da prova é isso. Portanto, isso é imprescindível. Fazer esse curso de oficina é muito importante. Os professores vão dar já as apostas e mais ou menos os temas aí, como eles deveriam aparecer na prova, como você deveria escrever na prova para tirar uma boa nota, tá bom? Bacana, professor. Eu começo dia 19/10 e depois a oficina de redação é 26/10, mas tá tudo aí para vocês. Vamos direto ao ponto. O que eu fiz? Eu fiz pesquisas. E ao pesquisar, eu vi bastantes estudos de caso e eu fui tirando as minhas conclusões. Então, por exemplo, nessa aqui de 2015, eu vejo para variar, sempre um mote, a questão é um casinho, né? Uma situação, problema. Aqui houve uma greve, fala de ação possessória, tal, né? Os servidores, os empregados de uma empresa concessionária violaram as barreiras de proteção, uso de força, adentraram no saguão. Bom, e aí você tinha justificadamente, se a Justiça do Trabalho era competente para eventual ação possessória, tal, qual o fundamento para desocupar, qual o fundamento invocado pela Prefeitura para pretensão dos manifestantes, enfim. Depois eu pesquisei outras, né? Peguei, por exemplo, 2019, a prova rapidamente sobre previdenciário, mais uma vez, uma situação, problema, envolvendo pensão por morte. 3 perguntas. Quais são as regras atuais aí do rateio pensão por morte? Justifique. Quem terá qualidade dependente? Fundamente. Até quando? Então, quer dizer, olhando para o nosso passado, e eu fiz isso nesse curso, eu não vou cansá-los, muitas e muitas vezes eu vou mostrar. Legal. Aí o que nós chegamos aqui a uma conclusão? Que as nossas oficinas serão como? Os professores vão colocar propostas, que podem ser banca, podem ser adaptadas, podem ser organizadora outra, podem ser também feitas pelo próprio professor. Ele vai dar as diretrizes de como seria uma resposta adequada. Legal? E já mostra. O pessoal briga muito. Professor, seria legal corrigir e tal. Gente, a prova está aí. Você tem de ir direto ao ponto, senão não dá. Entendeu? Mas vamos lá. O que eu formulei hoje? Eu só vou pedir desculpa, sei lá, de antemão, que não dá para explicar todo esse caso de forma completa. É apenas um teaser, né? Um mini de como será o nosso curso de oficina, tá bom? Então eu bolei aqui uma que eu não vi em prova alguma. Em 2016, os ministros do STF consideraram inconstitucional uma lei de São Paulo, uma lei X. Legal? Tá. Foi questionada a constitucionalidade de tal norma por quem? Pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. O Supremo considerou a lei X inconstitucional, né? Então foi questionada a lei e a decisão do Supremo foi que essa lei, aliás, foi questionada a constitucionalidade de norma pelo Conselho Federal e o Supremo, né, melhor dizendo, para ficar direitinho aqui, né? E melhor, né? Ficou melhor assim? Vê se fica melhor, gente. E o STF considerou a lei X inconstitucional. Bacana. Então, o que aconteceu até agora? Vem para cá, ó. Havia uma lei X de São Paulo, o legitimado, vamos ver se ele tem legitimidade, né, legitimidade para isso. Foi o Conselho Federal, é óbvio que a questão envolve controle da constitucionalidade, ele foi lá e disse que essa lei é inconstitucional. O Supremo considerou essa lei inconstitucional. Bacana. Mas ao continuar a leitura, galera, vocês vão ver que em 2017, o Congresso fez uma emenda, ele promulgou uma emenda Y, exatamente com o teor da Lei X e frontalmente, né, contra a decisão do STF. Legal? Olha isso, olha o que aconteceu. Então, olha o que aconteceu. O Supremo foi e falou, essa lei é inconstitucional. Bacana, tá? Só que quando ele falou isso, pode ser que os parlamentares ficaram meio que bravinhos. Pô, quem é você, Supremo? Eles foram lá e legislaram sobre o tema. Fizeram o quê? Uma emenda constitucional. Poder Constituinte derivado reformador.
e no mesmo sentido daquela lei que fora declarada inconstitucional. Olha que interessante. Bom, e aí vem outras perguntas. Será que o Supremo pode analisar uma emenda em controle de constitucionalidade? Né? Será que isso tem a ver com fossilização constitucional, o legislativo poder legislar ou não? Enfim, e aí eu coloquei, com base no exposto, primeiro, o Conselho Federal da OAB é legitimado para tal ação? Precisa de pertinência temática? Bom, vamos lá. Bom, primeiro que vocês sabem que nós temos um rol, né? Como não é aula, eu vou fazer mais rápido. Nós temos um rol de legitimados para a DIN e para a DECOM. Legal. Quem está ali entre eles? Além da mesa, do presidente da República e tal, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Resta a nós, né, descobrirmos se ele tem pertinência temática. Gente, desses caras que podem propor a DIN e a DECOM, nós temos alguns que a gente chama de universais. Eles não precisam comprovar uma pertinência temática sobre aquele tema. Então, por exemplo, eu tenho o presidente da República, ele pode entrar com uma lei tanto de São Paulo quanto uma lei cearense, uma lei da Bahia, não importa. Ele não tem de provar essa pertinência temática, né? E entre eles está justamente o Conselho Federal da OAB. Não precisa pertinência temática. Já existem, em menor número, os legitimados chamados de especiais. São aqueles que precisam demonstrar pertinência temática. Governador do Estado, Distrito Federal, as mesas aí da Assembleia e da Câmara, Confederação Sindical. Tudo bem? Isso num primeiro momento, para nos ajudar a entender o imbróglio. Aí vem as perguntas, né? As perguntas. Se fosse a sua prova, né? O Conselho Federal é legitimado? Por que a decisão não impediu a emenda diferente do decidido, né? O que vem a ser fossilização? Por quê? Não, porque veja, teve uma decisão aqui que falou que essa lei é inconstitucional. Aí os caras vêm e legislam no sentido dela. Pode? A emenda, a decisão do Supremo não deveria impedir o legislativo, né? Será que é isso? Não sei. Vamos lá. Vamos lá. Aí eu venho aqui com uma, por favor, não é modelo, resposta, não pode ser até que eu cometi algum erro aí do ponto de vista linguístico. Eu só coloquei aqui o que um aluno deve ter. Se ele está perguntando, o Conselho Federal é legitimado e se precisa de pertinência. A Constituição de 88 traz legitimados para a propuração direta de inconstitucionalidade e declaratória de constitucionalidade e dentre eles está o Conselho Federal da OAB. Bacana, então ele pode. Agora, dentre os legitimados para a propuração direta de inconstitucionalidade, alguns precisam demonstrar interesse na aludida representação em relação à sua finalidade institucional. Outros não precisam, pois são considerados neutros ou universais. O Conselho Federal da OAB é considerado um legitimado universal, haja vista que é dispensável a demonstração de relação institucional com a matéria impugnada. Então, num primeiro momento, respondido está a alternativa, né, o primeiro ponto ali da minha resposta do estudo de caso. Por que a decisão do STF não impediu que viesse uma emenda, né, diferente daquilo que foi decidido e tal? E o que vem a ser fossilização? Galera, a decisão do Supremo, ela foi em controle de constitucionalidade. E na linha de interpretação do próprio Supremo, os efeitos produzem eficácia contra todos e vinculante. Show! Mas é aqui que está o negócio. Ó. Não atinge o legislativo na sua função legiferante típica. Ou seja, não é porque o Supremo disse alguma coisa que o legislativo fala, o Supremo falou, a gente vai calar a boca. Jesus Cristo, nós temos democracia direta e indireta, nós temos os representantes que estão no Congresso, justamente por conta disso, para ouvir os anseios do povo. Então, se o legislativo arremate, se o legislativo ficasse impedido de legislar só porque o judiciário já decidiu alguma coisa, ele estaria petrificado. E isso é o chamado, é o fenômeno indesejável, não bom para nós, chamado de fossilização constitucional. É isso que o examinador queria. O examinador é você, tá bom. Com base nisso, vem a última indagação. Tendo em vista que uma emenda constitucional foi feita uma emenda, tá aqui, ó. Foi uma emenda, foi feita. Será que agora... Ah, não, professor, o senhor está brincando. O senhor quer que o Supremo se debruce sobre a constitucionalidade agora da emenda? Será que isso é possível, Jesus? Sabe-se que emendas constitucionais podem ser objeto de controle, embora introduzam no ordenamento normas de caráter constitucional. Claro, o que temos
com o processo de emendas é a chamada poder constituinte derivado reformador. Lembra lá das aulas inaugurais? É o poder constituinte derivado de reforma. Só que cuidado, existe o poder constituinte originário, né, inaugural, de primeiro grau, só que esse é o reformador. Portanto, ele deve observar limites impostos estabelecidos pelo originário. Então, como decorrência da observância, por exemplo, as regras do artigo 60, dentre elas as cláusulas petrificadas. Portanto, a remate final é perfeitamente cabível ao STF realizar controle sobre a constitucionalidade. Ó. O STF poderia fazer controle sim, tá bom? Galera, eu gostaria que vocês só, para quem deve estar falando, nossa, parece que eu já vi um gatinho. Essa decisão do senhor tem alguma coisa a ver com a vaquejada. Claro que tem. Só que eu não posso colocar o caso da vaquejada. Por que não? Porque é o artigo 225 da Constituição. E no caso, apesar de cair na tua prova sustentabilidade, não vem toda a parte do meio ambiente. Então eu puxei a sardinha do meu estudo de caso para o controle de constitucionalidade. Mas tecnicamente a decisão tem a ver com isso, ó, sobre vaquejada. Sabe o que aconteceu na vaquejada? Havia uma lei cearense, o Supremo falou inconstitucional. É inconstitucional, isso aqui traz crueldade aos animais e tal. Aí sabe o que os caras fizeram? Uma PEC. Alteraram a Constituição. Nossa, professor, é mesmo? Igualzinho ao meu caso hipotético. E agora o Supremo vai ter de se debruçar sobre a PEC para dizer como é que funciona essa PEC, a emenda 96. Mas isso não é um papo para agora. Pessoal, eu espero que vocês entenderam a dinâmica. A gente vai trazer um caso e o professor vai traduzir ali mais ou menos as linhas de raciocínio, tá bom? Espero que seja útil. Espero vocês, tanto para redação, técnicos, para analista. Que muita gente, os colegas vão fazer aí, técnico e analista. Valeu? Se for fazer presencial, garante sua vaga. Tem o WhatsApp para isso, 3129-4356. Repita, 3129-4356. Vai lá no site, entre em contato conosco se tiver alguma dúvida e venha fazer oficinas de redação e estudo de caso. Muito obrigado pela paciência, pessoal. Deixa aí um comentário, quero saber se gostou, se não gostou, o que eu posso melhorar, tá bom? Valeu! Galera, gostou do vídeo? Que bacana! Então clica aí, né? Dá uma curtida, faz um comentário se você puder e inscreva-se no nosso canal do YouTube. E deixa lá no sininho, ao clicar, você recebe as mensagens também de notificação. Visite nosso site e conheça nossos cursos preparatórios para concursos públicos. Muito obrigado!